Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aula da Tati, onde a gente discute conteúdos teóricos que vão te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a DTM e a dor orofacial. O meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é 3 diferenças entre a dor aguda e a dor crônica. O que é o vídeo de hoje, gente? O vídeo de hoje é sobre diferenças básicas nos processos de dor aguda e de dor crônica, né? E por que é importante a gente conhecer essas diferenças, reconhecer se o indivíduo na nossa frente está apresentando uma dor de características aguda ou crônica? Porque se a gente não reconhece de forma correta, a gente pode acabar abordando e tentando tratar esse indivíduo e o resultado pode não ser tão bom, porque você tentar controlar a dor de um paciente crônico como se ele tivesse uma dor aguda, provavelmente vai resultar em frustração para você e para o seu paciente, né? Então eu gostaria de iniciar esse vídeo falando mais uma vez, já falei em vários vídeos aqui, sobre a definição de dor, né? A definição mais recente do conceito de dor, que foi publicada pela IASP no ano de 2020, onde essa definição diz que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial, né? Então vejam como o conceito, a definição de dor é ampla, né? E complexa, não é uma definição fácil. De cara, a gente sabe que independente dela ser aguda ou crônica, somática ou neuropática, independente da classificação que a gente dê para ela é sempre uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Afinal de contas, ninguém gosta de experimentar, de experienciar a dor, né? Ninguém gosta disso. Então, ela é sempre desagradável. Mas essa definição e esse conceito usam o semelhante a, né? Associado a uma lesão ou semelhante a uma associada à lesão. Quer dizer, olha que complexo. O que a definição quer dizer com isso, né? Que a dor aguda, por exemplo, a que a gente está mais acostumado a lidar, é uma dor causada por uma lesão tecidual, certo? A dor crônica ou a neuropática já não necessariamente estão associadas a uma lesão. Então elas doem como se tivesse acontecido uma lesão, mas não necessariamente você encontra uma lesão, né? E essa falta de fonte óbvia de nocicepção, o que eu quero dizer com isso? A falta de você achar de forma clara uma fonte que te diga que está causando aquela dor, isso já pode ser uma dica importante de que esse indivíduo tem uma dor diferente da aguda que a gente está acostumado mais a lidar no dia a dia, tá? Então, eu gostaria de continuar agora falando um pouquinho sobre a diferença de dor e nocicepção, né? Porque são conceitos que não podem ser confundidos. Então, o que é a nocicepção, gente? A nocicepção seriam as fases da transmissão do impulso nervoso, né? Seriam as fases da neurofisiologia da dor. Você deve lembrar lá da época da faculdade, quando você estudou neurofisiologia, que existiam várias fases, como vocês podem ver aqui, a transdução, a condução, a transmissão, né? A percepção, a modulação da dor. Então, o caminho da neurofisiologia da dor, ela passa por várias fases e vários passos. E isso seria a nocicepção. O como essa conversa, como esse estímulo é conduzido, transmitido, modulado, até que o córtex perceba como dor e aí sim o indivíduo pega essa percepção de dor e, baseado no histórico dele de experiência com dor, em experiências passadas, na expectativa que ele tem com relação à dor, ou propriamente do momento emocional que ele vive. Então, baseado em todo esse conceito, em todo esse contexto, essa percepção de dor, o indivíduo pode experienciar essa dor como mais dor ou menos dor. Então veja que enquanto nocicepção são as fases desse processamento nervoso, né, que vai fazer com que o indivíduo experimente a dor,
E a dor é essa percepção, esse final desse processamento, somada à experiência de vida que esse indivíduo tem, ao que ele já viveu, qual é a memória dele passada com relação à dor, o momento em que ele está inserido, socioeconomicamente, emocionalmente. Então vejam que a dor é muito mais ampla, né? Ela independe do quanto é esse estímulo, de como esse estímulo passa ao longo do sistema nervoso central. Você pode ter um estímulo noceptivo que não vai ser percebido como dor. Ou você pode ter um estímulo que em alguma pessoa não seria percebido, mas que num outro indivíduo é experimentado como dor, né? Então a dor ela é mais global e envolve aspectos cognitivos, emocionais, sociais, que vão produzir essa experiência final, esse produto final, que é a dor em si, tá? Então, nocepção e dor são conceitos diferentes. Quando a gente fala de dor aguda, propriamente dita, a dor aguda, muitas vezes até quando eu estou dando aula, eu costumo perguntar o que vocês acham que é dor, né? Como que vocês descreveriam a dor? E é muito comum você ouvir respostas do tipo, a dor é um reflexo de proteção, é uma forma de proteção contra algo nocivo. E isso é muito verdade, quando a gente fala da dor aguda, que é uma dor fisiológica. O que eu quero dizer com isso? A dor aguda, ela é uma forma do corpo de te proteger a uma lesão tecidual, né? Um exemplo disso é você está cozinhando e você coloca o dedo na frigideira, você esbarra a mão na frigideira. Bom, aquele estímulo térmico, ele vai incomodar os nociceptores ali da periferia e esses nociceptores vão responder a isso, vão traduzir esse estímulo para uma energia que o nosso sistema nervoso conhece e isso vai ser transmitido ao sistema nervoso central até que muito rapidamente, antes de você perceber, você retira a mão da frigideira. Porque esse processo de conduzão, essa dor fisiológica, essa dor aguda, ela é muito rápida, né? Ela é associada à lesão e ela rapidamente é transmitida aos centros superiores. Então, quando a gente fala de dor aguda, sim, ela tem esse caráter protetor. Um outro exemplo disso é que pessoas que nascem com uma alteração genética que as tornam insensíveis ao estímulo de dor são pessoas que podem inclusive morrer mais cedo, porque elas não percebem e podem se colocar em situações de risco, né? Então, a dor aguda associada a uma lesão, ela é sim uma forma, de uma certa forma, protetora. O que a gente não pode é extrapolar isso para quando a gente fala de dor crônica. Então, falando das três diferenças entre dor aguda e dor crônica, talvez a primeira importante seja essa questão do fator de proteção, onde a dor aguda é sim uma dor associada à lesão, uma dor com caráter protetor, e a dor crônica de forma alguma. Tá? A dor crônica ela não protege o indivíduo de nada, ela é uma doença desse sistema e ela existe sozinha, já independente de lesão ou de qualquer problema na periferia, e por conta disso ela é mais complicada de diagnosticar e de tratar, como nós vamos ver adiante. Então, dentre as três diferenças que a gente vai falar hoje sobre dor aguda e dor crônica, eu começo com essa questão conceitual de ver a dor como um fator de proteção, que isso sim cabe ao processo de dor aguda, tá? Por quê? Porque a dor aguda está diretamente associada a uma lesão. Quer ver um outro exemplo de dor aguda? Você vai fazer uma cirurgia de terceiro molar e após a cirurgia você fica com um desconforto na boca proporcionado pela lesão causada durante o procedimento cirúrgico. Então, é um desconforto associado a uma lesão, você sabe que houve uma lesão ali, e a gente faz o que com o nosso paciente nessa situação? A gente medica com anti-inflamatórios, analgésicos, que vão atuar nessa periferia, reduzindo o input nociceptivo. Tá? Então, com relação à dor aguda, ela tem esse caráter protetor, o que não acontece quando a gente fala de dor crônica. Bom, passando para o
para a segunda diferença entre as duas, que é uma diferença que normalmente as pessoas também usam, né? Que é com relação ao tempo. Se a gente está falando de uma escala temporal, a dor aguda ela tem uma história mais perto associada à lesão e ela não é tão duradoura, né? Quando o indivíduo experimenta uma dor por mais de 3 meses, essa dor potencialmente já cronificou, né? Esse estímulo já alterou esse processo de transmissão e de alguma forma está caminhando para a cronificação. Então, com relação a tempo, a dor aguda é sim, ela está temporalmente sempre associada a um evento, o que também difere da dor crônica. O paciente com dor crônica dificilmente vai lembrar, minha dor começou depois que eu fui comer isso, ou depois que eu passei por esse procedimento ou por esse trauma. Dificilmente tem essa relação temporal como na dor aguda a gente tem. Eu bati, prendi o dedo na porta e desde então eu tô com o dedo doendo, ou eu fui extrair um dente e desde então eu tô com essa região dolorida, né? Então, temporalmente a dor crônica não tem essa associação a um evento bem esclarecido. E além disso, ela costuma estar associada a um período maior. Então o indivíduo vai te dizer, olha, eu sinto essa dor há muito tempo. Quanto? A partir de mais de 3 meses. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes 5 anos, né? Então é um tempo bem mais prolongado. Então, com relação ao tempo, a gente viu que dor aguda e dor crônica também são diferentes. Primeiro porque uma está associada temporalmente a um evento recente, que é o caso da dor aguda, o que não se repete para a dor crônica. Não há essa associação com um evento tão clara assim. E com relação ao tempo de experiência da dor, ao tempo de vivência daquela dor, que na dor crônica tende a ser mais de 3 meses, certo? Bom, falamos então sobre a diferença número 1, que seria a questão da dor como um fator de proteção, que isso é verdade para a dor aguda e não para a dor crônica. A dor crônica não nos protege, a dor crônica é quando já houve uma alteração dessa transmissão, desse processamento nociceptivo, já está errado, já tem uma doença ali, que é a dor crônica. Com relação ao tempo, nós vemos que uma está mais associada a um evento, como é o caso da dor aguda, o que não acontece na dor crônica, e uma é experienciada pelo nosso paciente por muito mais tempo que a outra. Sendo o caso da dor aguda, da dor crônica, normalmente o paciente vai relatar que sente, que vivencia essa dor por muito mais tempo. Vamos caminhar agora para a nossa terceira diferença, que seria com relação à facilidade de diagnóstico e de tratamento. Eu acho que a essa altura, se a gente for parar para pensar nas coisas que eu já falei aqui agora nesse vídeo, dá para imaginar por que a dor crônica é mais difícil de tratar e mais difícil de diagnosticar, né? Ela é mais confusa do que a dor aguda. A dor crônica não vai responder a medicações anti-inflamatórias e analgésicas como a dor aguda faz, né? Então, tudo isso, a dor crônica, de uma forma geral, ela é mais difícil de diagnosticar e também de tratar. A resposta do tratamento é mais complicado. O que é comum de acontecer? Comum o indivíduo com dor crônica ser continuamente tratado como se ele tivesse uma dor aguda. Então, esses indivíduos comumente fazem abuso medicamentoso de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, o que não resolvem o problema da dor crônica e ainda trazem efeitos adversos importantes, né, que podem atrapalhar a vida do nosso paciente. E por que essa medicação que a gente está tão acostumado a usar em odontologia, né, por que não funciona para o paciente crônico, né? Por que funciona para o agudo e não funciona para o crônico? Só tem um jeito de explicar isso, que é com a neurofisiologia da dor, né? Não tem outra forma da gente falar sem explicar a diferença do processamento de dor que tem a dor crônica para a dor aguda. Então, quando a gente fala de um estímulo, né, que foi perpetuado, que não foi resolvido,
e que passou por muito tempo excitando essa via nociceptiva. O que pode acontecer? Pode acontecer desse estímulo excessivo, quando um neurônio de primeira ordem encontra um neurônio de segunda ordem dentro do sistema nervoso central, começam a acontecer alterações neuroplásticas, tá? Alterações na membrana desses neurônios, e essas alterações vão fazendo com que cada vez fique mais difícil reduzir esse estímulo que está passando para dentro do sistema nervoso central. Então, eu mostro aqui para vocês uma das primeiras alterações que acontecem, que é quando um estímulo nociceptivo é continuamente transmitido, chega a nível da segunda sinapse, onde o primeiro neurônio vai conversar com o segundo neurônio, e esse excesso de neurotransmissor da dor sendo jogado na sinapse causa o que a gente chama de desbloqueio do magnésio dos canais NMDA, tá? Então, é um desbloqueio de magnésio mediado pelo glutamato. A partir do momento que esse magnésio é desbloqueado, ele sai do seu lugar de origem nesses canais, isso faz com que haja uma mudança na membrana desse segundo neurônio, tá? Primeiro, ele vai ficar mais suscetível ao influxo de cálcio, e sempre que a gente aumenta o influxo de cálcio, a gente tem um efeito excitatório, né? Então, ele fica mais suscetível ao influxo de cálcio. Esse aumento do influxo de cálcio faz com que haja uma fosforilação de canais como o NMDA e o AMPA. É como se esses canais aumentassem, a expressão deles fosse aumentada na membrana do segundo neurônio. É como se esse segundo neurônio resgatasse mais canais para essa membrana, e quanto mais desses canais eu tenho nessa membrana, mais eu vou ampliar esse estímulo, a passagem desse estímulo. Então, a gente falou do desbloqueio do magnésio pelo canal NMDA, que vai propiciar o aumento da expressão de NMDA e AMPA e fosforilação dos mesmos. E quando essa fosforilação acontece, quando esse aumento do influxo de cálcio acontece no meu segundo neurônio, o meu segundo neurônio começa a liberar óxido nitroso nessa fenda sináptica. E o óxido nitroso faz com que o meu primeiro neurônio libere ainda mais neurotransmissor da dor. Então, veja bem que a situação, ao invés de caminhar para uma resolução, ela está se automantendo. Então, a gente começa com um processo de automanutenção desse quadro doloroso, que a gente chama de wind-up. Tá? Então, o wind-up nada mais é do que a automanutenção dessa transmissão, porque o segundo neurônio estimula o primeiro a liberar mais, a liberação de mais causa aumento do influxo, fosforilação, liberação de óxido nitroso pelo segundo neurônio, que faz com que o primeiro neurônio libere mais neurotransmissor. E por aí a gente vai, né? Então vejam como está ficando mais complicada essa história, como ela está cada vez ficando mais difícil de resolver. Não satisfeito com tudo isso, esse mesmo óxido nitroso jogado na fenda, ele estimula as células do tipo glia a liberarem mais neurotransmissores da dor, tá? Então, aumentando ainda mais a excitabilidade do disparo. O que eu estou contando aqui para vocês? Eu estou contando a historinha da sensibilização central. Por que eu estou contando a historinha da sensibilização central? Porque todos esses processos acontecendo na transmissão do impulso nociceptivo vão fazer com que esses neurônios a nível central diminuam o seu limiar de disparo. Então, sensibilização significa isso, significa diminuir o limiar de disparo. Quando ela acontece na periferia, se chama sensibilização periférica. Aqui a gente já está dentro do sistema nervoso central. Então, diminuiu o limiar de disparo desses neurônios dentro do sistema nervoso central. Se antes, para o meu neurônio disparar, ele precisava disso, de estímulo, agora ele precisa disso. Quer dizer que ele vai disparar com mais facilidade, certo? Então, quando a gente pensa em toda essa confusão da sensibilização central, em toda essa alteração que acontece a nível de membrana e de neurotransmissores,
fica mais fácil entender por que esse indivíduo não responde a medicações mais periféricas. Por que os anti-inflamatórios não esteroidais não têm capacidade de mudar essa história, de alterar, de modular essa história toda, ok? Então, esse é um dos motivos pelos quais o paciente crônico é mais difícil de ser diagnosticado e mais difícil de ser tratado, porque já tem uma série de processos mais complexos envolvidos na transmissão nociceptiva que vai culminar com essa experiência de dor, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente fala do nosso paciente crônico é que, além dessa questão relacionada ao processo de sensibilização periférica e central que esses pacientes comumente apresentam, que indivíduos crônicos podem apresentar uma modulação endógena deficiente. O que eu quero dizer com isso? Modulação endógena é o filtro que o nosso corpo usa para filtrar os estímulos dolorosos. Então, é uma forma que o nosso corpo tem de modular esse estímulo e fazer com que estímulos que potencialmente fossem ser vistos como dor, não são, tá? Então, o corpo faz isso o tempo todo através da via descendente, por exemplo, né? A nossa via descendente de serotonina e de noradrenalina. Ele também faz isso através do nosso sistema de opioide interno, endorfinas e beta-endorfinas. São formas que o corpo trabalha com analgesia endógena. Sem precisar de tomar um remédio, o nosso corpo ele tem uma capacidade de frear esses estímulos dolorosos, que é o que a gente chama de modulação endógena. E, comumente, o paciente crônico pode ter uma deficiência dessa modulação endógena. Quer dizer que esse paciente filtra a dor mal. Quer dizer que esse freio não está funcionando muito bem. Não é o de melhor qualidade que existe. E isso faz com que ele esteja mais suscetível a experimentar mais dor, certo? Do que ele experimentaria se a modulação endógena dele tivesse funcionalmente melhor, tá? Então, a gente tem que levar em conta as questões com relação à modulação endógena, ao nosso sistema descendente de serotonina e noradrenalina, que potencialmente vão estar mal funcionantes no nosso paciente crônico, né? E isso, inclusive, explica por que esse indivíduo crônico vai responder melhor a medicações de ação central. Então, como que a gente modula essa dor no nível de diminuir a experiência do paciente com dor, a nível de farmacologia? Com medicações que atuam reduzindo a sensibilização central ou melhorando, jogando para cima a nossa quantidade de serotonina e noradrenalina, ou seja, melhorando o nosso freio, melhorando o nosso filtro, que é a modulação endógena, né? Então, por isso que pacientes crônicos vão responder bem a medicações de ação central. Caramba, que medicações são essas? Os gabapentinoides, por exemplo, que atuam a nível de canal de cálcio, diminuindo o influxo de cálcio. Os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, que vão atuar bloqueando a recaptação de serotonina e noradrenalina, fazendo com que haja mais serotonina, mais noradrenalina na fenda. Se eu estou falando de sistema de serotonina e noradrenalina, eu estou falando de quê? De modulação endógena, de ajudar a modulação endógena do meu paciente a funcionar melhor. Agora, é lógico, dentro do atendimento desse paciente crônico, a gente não pode, como a professora Juliana Stujinski fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eu nunca mais esqueci, que você não pode só dar o peixe para o seu paciente, né? Você tem que ensinar o seu paciente a pescar. E o que ela quer dizer com isso? Que existem formas da gente ajudar o nosso paciente a fazer com que o corpo dele responda melhor a esses estímulos dolorosos. E é o que é isso, gente? É trabalhar a modulação endógena. Então, prática de exercícios físicos. Caramba, você vai dizer para o paciente crônico se movimentar? Vai por quê? Exercícios físicos aumentam a quantidade de serotonina e noradrenalina e melhoram a resposta dele com relação ao estímulo de dor, né? Ou dormir bem,
extremamente importante, o sono, para esse sistema de modulação endógena. Então, são várias situações que a gente tem que abordar no atendimento do paciente crônico. Então, vejam como, com a dor crônica, o buraco é muito mais embaixo, né? E da mesma forma que a dor crônica, por conta de tudo isso que a gente conversou, é mais difícil de tratar, são esses detalhes que também fazem com que ela seja de difícil diagnóstico, né? É difícil diagnosticar, porque o indivíduo com dor crônica, com uma dor há muito tempo, com sensibilização central, com modulação endógena deficiente, a própria anamnese, o próprio processo de anamnese já é mais complicado. Então, se a gente está focado em achar uma lesão, né, como a gente na odontologia é treinado para fazer, né, paciente chega com uma queixa de dor de dente, a gente é muito treinado para quê? Para identificar uma cárie e remover aquela cárie, tirar aquela lesão, restaurar aquele dente e resolver a dor do paciente, ou tratar o canal e resolver a dor daquele paciente, né? Então a gente está acostumado a ver a lesão e intervir e melhorar. O problema, quando a gente fala da dor crônica, e aí o mesmo vai se repetir para a dor neuropática, como a gente vai abordar em vídeos mais à frente, é que não tem essa lesão, não tem o que procurar, né? A dor crônica, ela não é vista no exame de imagem, você também não vai enxergar no exame de imagem a dor crônica. Então tudo isso, esses processos todos acontecem a nível neuronal, a gente não vê, né? O que a gente vê são manifestações clínicas disso, e aí é o treinamento em dor crônica que te dá a capacidade de olhar e de enxergar essas manifestações clínicas de sensibilização central, por exemplo, ou de uma modulação endógena deficiente, certo? Então, a dor aguda e a dor crônica, elas são diferentes, né? E a gente tem que estar treinado para sacar, para perceber essas diferenças e perceber quando o nosso paciente atravessou a linha de uma dor aguda por uma dor crônica, porque quando ele atravessa, não adianta eu abordar a dor crônica como eu abordaria a dor aguda, né? Acho que depois desse vídeo vocês vão entender que vai fazer pouco sentido. Esse paciente não vai responder. E esse paciente comumente faz uma romaria procurando vários profissionais e segue continuamente sendo tratado com analgésicos, anti-inflamatórios, né? Quando precisa de uma abordagem mais ampla, de um olhar mais amplo para o que realmente está acontecendo. Bom, então hoje a gente conversou um pouquinho mais sobre dor. Vocês vão ver que eu vou trazer muito conteúdo de dor em vários aspectos. O foco de hoje era falar dessas pequenas diferenças entre a dor aguda e a dor crônica. Lógico, de uma forma mais simplificada, mas hoje eu já entrei com conteúdo de neurofisiologia da dor, que a gente vai ver muito ao longo dos meus conteúdos aqui. E a gente falou sobre a diferença com relação a fator de proteção, como a dor crônica não pode ser vista como fator de proteção, que nem a dor aguda é. A dor aguda, sim, é aquela dor que te protege. Você coloca a mão na frigideira e você tem rapidamente o reflexo de remover e de se proteger daquela lesão tecidual, certo? Então essa é a dor aguda. Então, com relação ao fator de proteção, a dor aguda é uma dor fisiológica e sim com caráter protetor. A dor crônica não. Falamos da relação temporal, que enquanto a dor aguda tem uma relação temporal com uma lesão, com um evento, a dor crônica já não tem, né? Já é difícil você traçar essa relação para a dor crônica. E além disso, a dor crônica ela é experimentada por um tempo mais longo do que a dor aguda. Então, os nossos pacientes com dor crônica, eles vão relatar ter essa dor por mais de 3 meses. Outra coisa que é característica, que é uma coisa interessante com relação à dor aguda e crônica, quando a gente fala de associação com lesão, né? A aguda temporalmente está associada, a crônica não. Na aguda, quanto maior a intensidade da lesão, maior a dor. Por exemplo, se você entrar uma farpa no seu dedo, você vai sentir uma dor. Agora, se você cortar o dedo com uma faca, a intensidade dessa dor vai ser maior, porque ela tem essa relação em termos de severidade de lesão. Dor crônica, já não existe mais isso, porque a lesão não está mais ali. Então, a dor crônica tem outros processos, né? Outros processos, sensibilização central, modulação endógena, o comportamento, o emocional, o sociopsicológico desse paciente estão mais envolvidos.
Então, tudo isso interfere na experiência de dor. Então, não tem essa relação de lesão e de intensidade de lesão. E finalizamos com a terceira diferença entre elas, que é a facilidade de diagnóstico e tratamento, onde a dor aguda é muito mais facilmente diagnosticada e tratada, com medicações que dentro da odontologia a gente está muito acostumado a trabalhar, enquanto a dor crônica não. Eu mostrei para vocês uma série de alterações a nível do sistema nervoso central que conferem o que a gente chama de sensibilização central, que faz com que os neurônios desse indivíduo tenham um limiar de disparo reduzido e faz com que isso facilite a transmissão desse impulso nervoso. Ele vai ser transmitido com mais facilidade, ele vai ser potencializado. E além disso, falamos de modulação endógena, que comumente os nossos pacientes crônicos têm alteração de modulação endógena, tem um sistema de modulação deficiente, ou seja, de modulador mal, né? E isso influencia muito na resposta desse indivíduo ao tratamento. Então eu vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixem suas dúvidas, suas dicas, sua experiência com dor aguda e crônica para a gente conversar, e eu espero ver vocês mais por aqui e até a próxima.